No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam alcançadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, excelente manhã para você de sexta-feira, 29 de abril de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós ontem não conseguimos gravar nenhum vídeo aqui para o Minuto da Unicidade, nem para os outros canais que nós temos no YouTube, por conta dos compromissos, dos trabalhos. Mas aqui estamos para finalizar o mês de abril com a graça de Deus, terminando abril, né? Esse mês que nós completamos 5 anos falando da unicidade de Deus, né? Falando do batismo nas águas, da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Isso é muito importante, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, e na verdade eu não sei quanto tempo mais a gente fica por aqui anunciando, né? Por esse meio, e quanto Deus permitir, nós vamos aqui em frente. Quem sabe do amanhã e do futuro, só o Senhor. Mas nós, quanto a este momento, a este tempo, nós vamos aqui juntos falando desta verdade para todos. Nós queríamos fazer uma programação especial neste mês de abril. A gente queria sortear uma Bíblia. Cheguei a comprar uma Bíblia muito boa, mas ainda não recebemos, né? E compramos provavelmente com tempo, mas ainda não chegou. Mas aqui estamos nós. Deixemos por uma outra oportunidade. A palavra de Deus diz, né? Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o autor aos Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está falando que ele é eterno. O próprio final do texto, né, que outras traduções dizem é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Mas há algo muito mais forte, muito mais profundo neste versículo, que nesta carta, como nós estudamos na semana passada, o capítulo 1 da carta aos Hebreus, você vê que toda a carta de Hebreus é direcionada ao povo de Deus, ao povo de Israel, ao povo que conhece a palavra, reforçando e mostrando através desses textos que Jesus Cristo é o Yahvé. O cerne da questão é o sacrifício que ele fez para salvar o seu povo e quem fez o sacrifício. O amor grande desse Deus maravilhoso. Por isso que João não vai encontrar outra expressão procurando o que dizer, né? Ele falou que amor de tal maneira que deu o seu filho unigênito, não o seu filho único, tá? Se você lê em alguma tradução lá que Deus deu seu único filho, tá errado. Se você ouviu alguma música dizendo que Deus deu seu único filho, tá errado. Se ouvir qualquer ministro, apóstolo dizer que Deus deu seu único filho, está errado. Porque Deus deu o seu Filho unigênito. E aí muda todo o significado da palavra. Todo o significado da palavra. Até porque todos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ele mesmo fala, eu serei por vocês por Deus e vocês me serão por filhos. Então como que ele é o único Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus, eu sempre bato nessa tecla. Mas aqui em Isaías 43:10, o Pai, por intermédio do profeta Isaías, ele diz, vocês são minhas testemunhas, né, os hebreus, né, os israelitas, né, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, nem depois de mim nenhum Deus haverá. Veja bem. Vocês precisam saber, crer e entender que eu sou o mesmo. E aí é o que o autor aos Hebreus vai falar. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Esse nenhum Deus se formou
E antes de mim, eu sou o mesmo, Isaías 43:10. E que antes de mim, nenhum Deus se formou. Esse antes de mim é o ontem. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Você está entendendo aí? E que antes de mim, ou seja, ontem, esse ontem aqui aos Hebreus está falando do antes de mim. Aleluia. Aí ele diz, e nem depois haverá. Aí ele fala hoje e eternamente, para sempre. Ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vê esses três itens, esse vamos dizer assim, esse delta de palavras aí. Ontem, antes de mim, nenhum Deus se formou, ele está no meio, e depois de mim, nenhum haverá. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o que o autor aos Hebreus está relembrando para aquela nação que impulsionou Cristo, entregou Cristo aos romanos para ser crucificado, o Machia para os romanos. Então, ele está ensinando, está mostrando aqui, olha, é o mesmo. É por isso que Isaías fala disso o tempo inteiro. Ele fala lá no capítulo 45, lá no verso 5 e 6, né? Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que saibais desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Antes de mim, passado, presente e futuro. Antes de mim, passado. E depois, futuro. Para nós, seres humanos, porque ele é eterno, por isso que ele vai dizer, e eternamente não perderá o seu posto nunca. Aliás, não é posto, né? Posto quando alguém põe lá. Não, ele é soberano, está por cima de tudo, criou tudo e rege todas as coisas. Eu vou ficando por aqui. Você que pode nos ajudar a continuar aqui com muitas orações. Nós precisamos. Estava lendo uma palavra ontem, o livro de Atos, né? E Paulo ia pregar na Ásia Maior, o Espírito Santo não deixou. Ele queria ir para um outro lugar agora que eu não me recordo, também não deixou. E na madrugada, enquanto ele dormia, veio um varão da Macedônia e disse, passa para a Macedônia para nos ajudar. Precisamos de ajuda aqui na Macedônia. O Espírito Santo mostrou para ele, direcionou para onde ele deveria vir. E o anjo fala, passa a Macedônia para nos ajudar. Há pessoas que precisam ouvir essa palavra, há pessoas que precisam conhecer. Eu estou falando para pessoas novas no meu privado, falando da unicidade de Deus para pessoas que realmente precisam, querem, têm sede, e a gente vê o quanto que as pessoas não conhecem. Quando passam a ouvir, elas ficam maravilhadas. E essa oração é para que elas não percam, né? O inimigo não arrebate a palavra do coração delas, né? E a gente está sempre aqui na internet, em casa, para os amigos, falando desta palavra. É muito importante. Então, se você quiser passar a nos ajudar, fique à vontade. Você quer se tornar um parceiro desse ministério. Atualmente a gente não recebe recurso de ninguém, a gente deixa de fazer algo mais por falta de condições, mas acima de tudo, meu amado e minha amada irmã, ore pelo nosso ministério, para que a mensagem da unicidade fique como prego e todos os dias a gente dá uma martelada, a gente dá uma palavra aqui e continuemos, porque tirar os três da cabeça das pessoas é uma tarefa que pertence a Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer na unicidade de Deus se muitos que creem não sabem explicar? Esse dia estava vendo um pastor renomado, conhecidíssimo, todo enrolado para falar da unicidade de Deus. Que relaxamento! Não aqui desmerecendo, mas pelo tempo que tem de história, né? Pelo tempo que tem de conhecedor dessa palavra, deveria estar um pouco mais preparado. Conheço irmãos que não pertencem não são nem do ministério, mas que dominam muito bem a questão da unicidade. Dominam muito bem
são irmãos que gostam de ler, que gostam de se informar e não se dobram, não se deixam dobrar, não se deixam... Né? E a gente vê um homem com tanta experiência, calejado, né? Tanta história, se enrolar com respostas simples, se enrolar com questões simples da unicidade de Deus, pode ser um pouco complexa para quem não conhece, para quem está aí, não sabe. A gente até, mas um ministro do Evangelho que tem a Bíblia, que deve ter a Bíblia, que obrigatoriamente precisa conhecer aquilo que ele anuncia nos seus detalhes, né? Fica complicado ver sem resposta, ver os outros tirar sarro com a cara deles, ver que está dando uma resposta totalmente equivocada, é lamentável. Por isso nós, aí agora eu me dirijo aos ministros, nós que conhecemos essa palavra, nós precisamos nos alicerçar mais, ficar mais afiado, porque uma coisa é falar para leigo, outra coisa é falar para um cara que tem canudo, abre aspas aqui, que tem canudo, só que sabe menos ainda. Mas determinadas questões nós precisamos estar ali. Qual a parte mais complexa, mais difícil de se saber da unicidade, e pegar ali e ir. E pedir a Deus a revelação. Aliás, a palavra já está revelada. Pedir a Deus que abra nossos olhos, mas tem que haver dedicação. Agora, ficar viajando para lá e para cá, e faz isso e faz aquilo, e não tira o tempo para a leitura da palavra, vai transmitir o quê? Aí vai debater, ainda vai se dar a oportunidade de debater com o trinitariano. Aí complica. Então é isso, essa é a nossa proposta. Está aqui no Minuto da Unicidade, são 5 anos que nós estamos aqui, pegando alguns pontos bem complexos da doutrina, e não que sabemos tudo, mas pelo menos, como diz a Bíblia, ferramentas que Deus nos dá, como diz Paulo aos Efésios, capaz de destruir raciocínios. Você já leu isso? Na segunda-feira a gente fala um pouco sobre isso aí. Destruir raciocínios. Não ficar derrotado com os raciocínios dos trinitarianos. Eu não falo isso para minha glória, mas eu falo da importância de nós, que somos ministros do Evangelho, nos alicerçar mais nessa doutrina, principalmente. Porque é através dessa mensagem que nós somos atacados. Ou vamos ser os crentes camuflados, que ninguém vai saber qual é a fé. Vamos lá pregar na Trindade, vamos dizer que é tudo a mesma coisa, para poder a gente evitar constrangimentos, né? Evitar atritos, evitar dor de cabeça. Então é melhor a gente ter comunhão com eles, né? Ter comunhão com eles, participar das coisas deles. Aí é melhor a gente fazer isso, porque aí, entendeu? A gente se camufla, canta os hinos deles, vamos estar com eles ali, vamos participar dos eventos, das festividades, vamos postar fotos com A, com B, vamos estar ali no meio, vamos ser o crente chuchu, né? Vamos lá, e está tudo bem, tudo a mil maravilha. Mas a hora que você precisa sair do casulo, né? Botar a cabecinha para fora e falar, mas acho que Jesus é Deus sim, ó, o batismo não é, toma ali paulada, né? Tome. Aí volta para dentro do seu casulo aí. Volta para dentro do casulo. Fica aí quietinho. Saiu daí por quê, rapaz? Então não tem como. É importante nós meditarmos nessa palavra. Me desculpa o áudio longo por hoje, mas precisamos apoiar quem anuncia isso com força, com fé. Apoiar quem anuncia essa mensagem com força e com fé. Você está entendendo? Nós voltaremos a qualquer momento com mais uma edição do Minuto da Unicidade Melhor na segunda-feira. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.